Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa sessão pública de preces e radiação. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo soluções para diversos problemas de difíceis aparência. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e radiações. A prece é um ato de humildade que mais engrandece o espírito. É o alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevamos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar em um pouco de sua brandura, sua mansidão e de sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e prece. Acompanhamos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família, pelos lares, vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizamos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei da justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir o mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar
pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que, agora na pátria espiritual, jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares, e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e alegria. E que esta nova aurora descortinar-se diante de seus olhos possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que deslumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre, e que, o alvorecer de um novo dia, em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportar seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores e confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembramos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei da justiça alcança a todos e que, ao desencarnar,
cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo, e abrir nossos corações nesta sublime hora de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permita que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de prece e radiação, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram para, em comunhão de pensamento, conosco entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita, para trabalharmos com proveito na sua santa vinda. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura de esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável de teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer de uma nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, pronunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no teu dia a dia. Perda de entes queridos. A dona da casa
poderá perder uma agulha dentro do próprio lar e nunca mais a encontrar. O transeunte poderá perder um valor em dinheiro na via pública e nunca mais o recuperar. O milionário poderá perder sua fortuna e nunca mais lograr revê-la. Objetos e valores se perdem, almas não. O ente querido que amamos não o perdemos com a morte. Ela pode tirá-lo temporariamente da nossa convivência física. Nunca, porém, o perderemos. Não se desespere com a morte de um ente querido, porque ele não deixou de existir, de sentir e de amar. Respeite os desígnios de Deus e continue amando-o até o dia do reencontro. Os laços de amor que nos unem uns aos outros, quando verdadeiros, são inquebráveis. É possível perder-se o corpo, mas não se pode perder o sentimento nobre do amor, porque a morte é incapaz de matar os sentimentos. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Então, Sara. tudo bem? Então, Bem. a doutrinária da nossa noite hoje é a Marta Silva Neves, integrante do programa Saber no Ambiental da Fiergues. Então, seja bem-vinda, tenha uma boa palestra. E em nome Obrigada. É um prazer poder compartilhar a doutrina espírita nessa sociedade Fé, Amor e Caridade. Como foi dito, eu integro o programa Saber Ambiental da Fiergues, um programa que já vem de 10 anos, trazendo uma reflexão sobre o quanto a visão ecológica está presente na doutrina espírita. E essa visão ecológica ela tem muito a ver com o tema de hoje também. Injúrias e violências. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como assim tem a ver com a visão ecológica? Porque quando a gente pensa em ecologia, sustentabilidade, ambiente, no primeiro momento a gente olha para fora, né? Olha para o externo, olha, não nem nos integramos nesse ambiente. Pensamos nas plantas, pensamos nos animais, pensamos nos recursos naturais, que sim fazem parte, mas nós também temos o nosso ambiente interno e dependendo da forma como nós tratamos o nosso pensamento, a nossa vibração, o que emana de nós, também polui vibracionalmente, polui, nos intoxicamos em pensamento, em vibração e contagiamos os outros também. Ou, quando cuidamos disso, fazemos aquela asepsia necessária para um bem-estar, que é a prática do evangelho, que é uma palestra, que é uma leitura, que é uma música, que é uma meditação, nós nos reenergizamos, nós elevamos o nosso padrão mental, vibracional, e isso não deixa de ser despoluir, se descontaminar e se centrar. E injúrias e violências têm a ver com isso, porque também é um padrão, uma emanação que nós podemos evitar, neutralizar, ou nos deixar entrar na mesma sintonia, nos contaminar e ampliar isso. Mas, afinal, o que são, né, as injúrias e violências? A emanação de algo verbal, de palavra, de atitude, que possa gerar o quê? Agressividade, animosidade, punição, desqualificação,
E isso tudo vem com o quê? Não era a minha vontade, mas o que tinha de intenção ao emanar algo? Que reação desencadeou? Então, injúrias e violências, ela vem no primeiro momento, a gente pensa assim, uma agressão física, que é também. Mas há muita sutileza nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, que podem colaborar, fermentar um clima de animosidade ou de mal-estar, né? Que a gente pode não perceber por hábitos e atitudes que são tão arraigados em nós, ou que a gente percebe nos outros e a gente pode ajudar a neutralizar ou não alimentar ainda mais. E a gente vive um momento atual, né, esse período todo de pandemia que a gente tem vivido e que continua existindo, ele não se passou, não existe vacina ainda, precisamos nos cuidar, né, de tornar isso mais efervescente, por questões do isolamento social, do distanciamento, de posicionamentos políticos, enfim, visões ideológicas, a situação de contenção doméstica, né, social. Então, isso também ajuda a ter um ambiente para muitas pessoas, às vezes, que gera ansiedade, depressão, irritação, né? Não conseguindo, talvez, perceber que esse momento é o momento da gente ficar em casa. O ficar em casa no sentido de estar dentro da casinha. Sabe aquela frase assim, ficou fora da casinha, tá fora da casinha? Tem muito a ver com esse momento que a gente vive. Porque o fora da casinha é como se a gente saísse da gente mesmo. A gente saísse de quem a gente é, do nosso centramento e perceber a nossa conexão, quem nós realmente somos, o que precisamos, necessidades, o que estamos sentindo, o que estamos pensando, por que estamos sentindo determinada coisa. E quando a gente fica só muito para fora, para fora, para fora, a gente perde essa conexão. E aí a gente vai tomando hábitos, atitudes, escolhas, consumo, sem saber por quê. Porque a gente conecta com o externo, com o que nos influencia, com o que nos contagia, com o que nos diz que é importante para nós e a gente perde esse centro. Então, esse momento de pandemia, ele nos força a ficar na casinha, fisicamente, mas se a gente aproveita esse momento rico, a gente vem para dentro dessa casa para a gente se conhecer mais e perceber por que eu estou irritadiço, por que eu estou angustiado, que oportunidades que está me trazendo para eu repensar, de convivência com aqueles que eu convivia pouco ao longo do dia, e agora eu preciso conviver e conhecer. O que me exige de paciência, de afabilidade, de doçura, que traz também no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo em relação a esse tema. E é esse momento rico que nós estamos vivendo de nos conhecer mais. Para e sente, é o convite. E te conhece, porque nós todos estamos vivendo um mundo de regeneração. E esse regeneração não é externo, esse regeneração é de dentro para fora. O planeta não se regenera sozinho. Então, nós estamos juntos nessa caminhada e é uma grande oportunidade de espelho para a gente se conhecer mais, perceber limitações, perceber hábitos, condicionamentos que a gente talvez precise rever para viver melhor, para se sentir melhor, para perceber pontos que a gente pode evoluir mais. E isso, de individualmente, somado a vários movimentos, ajuda na coletividade planetária, ajuda na regeneração planetária. Querendo ou não, isso vai acontecer. Com mais pandemias, com mais desafios, com mais obstáculos, vai acontecer, porque a gente precisa dar esse salto evolutivo. E quem não acompanhar, a gente sabe que há um movimento que o planeta precisa. Então, assim, quando precisa acontecer a evolução, o planeta vai levando, né?
Bem, mas e esse tema, injúrias e violências? Ele traz, como eu falei, esse momento atual muito desafiador. E aí a gente pode pensar assim, tá, mas a violência física é o xingamento, e pode acontecer violências e injúrias muito sutis que a gente nem percebe. Por questões, vamos dizer assim, morais, quando é uma calúnia, quando é uma difamação, sem perceber, às vezes, as fontes da informação e acabamos reproduzindo e ajudando pessoas a serem caluniadas e difamadas sem razão, levando a pontos críticos e extremos a vida de uma pessoa sem motivo. E a gente já viu exemplos inúmeros acontecendo, seja por mídias sociais, seja por jornal, seja num bairro. Era algo pequeno e foi tomando um formato, disse que disse, e não tinha fundamento. E aí a gente lembra do Chico Xavier, quando ele fala das três peneiras. Se vai fazer sentido, se vai ser bom para alguém, se vai ser útil, a quem interessa aquilo. Então, a questão, muito cuidado com esse aspecto moral, quando a gente fala sobre alguma coisa, sobre alguém, sem a gente realmente ver a fonte e para que interessa essa informação? E para quem interessa essa informação? Ah, interessa para o meu ego, para eu me sentir bem porque eu estou desqualificando alguém? Então, isso é um bom exercício para a gente se conhecer também. Por que a gente fala algumas coisas sobre alguém, a respeito do quê? Verbais, né? As agressões verbais. Muitas vezes para ridicularizar alguém, para ameaçar alguém, né? Às vezes a gente está se sentindo ameaçado e reage dessa forma. Então, é um bom exercício também para a gente perceber a intenção de algo. E é claro, como há muita de impulsividade, a gente ainda se desconhece muito, quando a gente vai se dar conta, já passou. Puxa, de novo eu fiz isso, eu tenho estudado e tenho me controlado da questão de pavio curto ou sem pavio, né? E, bom, quando o sinal de alerta a gente se dá conta, bom, a gente faz a reflexão, podia melhorar e vamos de novo, e para uma próxima vez vou estar mais atento. Mas a gente perceber, e quando perceber em relação a nós, a gente ter o cuidado de ver até onde é que a gente pode ir e não cair nas armadilhas de fazer a mesma onda vibratória, o mesmo tipo de resposta. E não é ser omisso, mas a gente perceber o contexto onde está e daqui a pouco a gente nem precisa entrar no mesmo padrão daquele contexto, daquele ambiente. Isso eu digo porque, às vezes, muitas vezes, no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, num ambiente social, as pessoas estão muito bem, estão conversando, animadas, alegres. Aí daqui a pouco a conversa começa a destoar, começa uma brincadeira ali, aqui, opiniões diversas, e começa a mudar o padrão. E a gente, quando não se dá conta, a gente vai embarcando e daqui a pouco aquele clima tão legal que estava gerou briga, gerou discórdia, coisas que eram pequenas, as pessoas rompem. Então, é o orar e vigiar. É a gente estar atento ao padrão vibratório onde nós estamos inseridos, de como é que ele está, como é que nós estamos alimentando ele com a nossa conversação, e às vezes nem a conversação, o que a gente está emanando de sentimento e pensamento, porque eu posso não estar falando e estar gostando de uma situação que alguém está dizendo para outra pessoa, né? Então, é o que a gente emana e a gente alimenta. E isso muito dentro da família acontece, dentro dos nossos lares. Porque se uma pessoa ela está com uma carga densa, chegou triste, chegou deprimida, chegou com raiva de um contexto da rua, ou anda sem energia, apático dentro de casa, se a gente não cuida, o ambiente todo acaba sendo é, contaminado assim. E às vezes aquela pessoa pode estar sendo porta-voz do grupo. Ela pode estar sendo um representante do que está acontecendo no grupo ali, e as pessoas não estão se falando, e por sensibilidade, por algum motivo, aquela pessoa está captando mais. Então a gente não pode fechar os olhos.
A gente precisa perceber e colaborar para aquela saúde coletiva. Bom, agressão física, muito aparente, né? O que pode acontecer. E tem as agressões que são muito sutis e, às vezes, quem sofre não percebe ou se sente culpado pela agressão. Vamos dizer assim, que a vítima vira culpada, que é a agressão psicológica, que afeta a autoestima da pessoa, que fica desqualificando a pessoa o tempo todo. Tu é burra, tu é feio, tu não serve para nada. Sabe aquela coisa de botar sempre a pessoa para baixo? De constrangimento frente aos outros, de isolamento vigiado, a pessoa está assim, tá afastada e está sempre vigiando a pessoa, gerando um clima de tensão, insegurança, de baixa estima, de humilhação. E às vezes isso pode passar assim, é uma piada. Não, não é isso. Ele é um amor, ele gosta de mim, ela é assim mesmo. Mas, gente, imaginem isso o tempo todo, por vir, às vezes, de uma cultura, de hábitos que as pessoas não percebem, de alguém que vem criado de uma cultura, uma pessoa que vem criada de uma cultura familiar, de uma cultura da sua origem, e outra pessoa vem de outra cultura. E é natural que a gente traga as ancestralidades, as nossas histórias, para conviver. E às vezes há hábitos muito diferentes, e pode entrar em choque, né? E se não há um diálogo, uma conversa amorosa, onde cada um vai se sentir bem e se sentir respeitado, isso pode acontecer. E aí, isso de uma forma constante, pode ir passando assim, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E a pessoa passa a se sentir amada dessa forma. Quando é vista, é constrangida, é desqualificada ou é agredida. Então, isso passa, às vezes, a pessoa sentir assim, eu sou culpada por isso, eu sou culpado por isso. E isso, à medida que talvez, se é uma criança, se é um jovem, à medida que se desenvolve nesse clima, vai carregar para os seus relacionamentos futuros também. E é muito tênue. E a gente precisa olhar para isso e perceber isso para ver o que a gente carrega e pode contribuir para isso, se omitir às vezes. E não é se meter, mas a gente perceber o quanto a gente pode contribuir, às vezes, por circunstâncias como essa. Quando a gente ri junto, quando a gente dá apoio para ações assim. É muito comum, às vezes, as pessoas dizem assim, isso é só uma piada, é brincadeira. Agora, vocês imaginem uma pessoa ouvir uma piada por vários momentos, seja por questão racial, seja por questão de ser mulher, por questão de idade, por questão de orientação sexual. Isso é constante, constante. E a pessoa pode silenciar, pode dizer que não é nada, mas no fundo a gente guarda. E isso vai gerando um silêncio e às vezes um afastamento que quando a gente está por aqui, quando não consegue mais falar, pode derivar para outras circunstâncias. E criança e jovem se percebe muito isso, e há pesquisas dos índices de depressão, há pesquisas sobre tentativas de suicídio, até mesmo entre crianças e jovens, recentes, porque convivem assim, ouvem assim, ou os adultos mesmo, né? Os índices de pesquisa que tem. Por quê? Por questões são questões de risco mesmo, né? Que dão apoio a isso. Às vezes a questão que não pode ser falado por medo, por vergonha de como está se sentindo, porque às vezes pode ter a ver com orientação sexual, pode ser por questão de gênero, pode ser por conviver com situações de violência e não conseguir falar. Então, a questão da vergonha, do medo ou do pecado, às vezes as questões religiosas dificultam. Então, ter espaço que as pessoas, de ter relacionamentos que a pessoa possa sentir com rede de apoio.
Então, ouvir isso, viver isso constantemente pode dar um enquadramento que a vida é assim mesmo. Se sentir isolado, se sentir sem apoio, sem rede, e aquelas coisas pequenas tomam uma proporção que a pessoa não enxerga mais nada. E às vezes a gente se sente assim, precisa ter alguém para dar a mão e ajudar a enxergar outras possibilidades, ajudar a ter ajuda, ajudar a perceber recursos, às vezes até profissionais, ou de uma palavra amiga, ou de um apoio fraterno, de uma palestra, de verificar outras possibilidades e ter autoestima, ver que aquela forma precisa ser dialogada, outros hábitos familiares, outras redes de relacionamento, que talvez aquelas redes sociais já não sejam tão saudáveis e ajude tanto para o seu desenvolvimento como cidadão, como estudante, como profissional, porque às vezes os grupos, eles fazem parte de uma caminhada, mas a gente começa a perceber outras escolhas que vão ser significativas para a nossa vida. E se as pessoas optam por outras caminhadas, eu sou responsável pela minha evolução espiritual, eu sou responsável pela minha encarnação e aqueles que estão, vamos dizer, sob a minha responsabilidade. E talvez aquele momento seja o momento de fazer outras escolhas. E as pessoas quiserem fazer outras escolhas, então talvez os grupos, ao longo da caminhada, a gente vai mudando, ou a gente vai se afastando temporariamente. Mas isso é natural, porque a vida é constante, é impermanente, faz parte de mudanças. E também o nosso bem-estar, nos sentirmos bem e fazer escolhas que são boas para a nossa vida, isso é um ato educativo até mesmo para quem convive conosco. De exemplo para os filhos, de exemplo para os sobrinhos, de exemplo para todos aqueles que, assim, eu fiz escolhas, fiz sacrifícios, optei agora em focar no meu estudo, no meu trabalho, de dar atenção a uma pessoa que está precisando de ajuda, não interessa qual escolha, mas a pessoa fez com convicção porque ela se conectou consigo e percebeu, eu preciso estar bem agora para fazer tal coisa, porque a minha família precisa de mim agora, porque o meu foco de prioridade agora é esse. E aí, quando nós temos essa certeza e buscamos apoio também, porque às vezes nem sempre essa escolha consegue se fazer sozinho, apoio de família, apoio de rede social, de envolvimento comunitário é muito importante em situações como essa. As pessoas que têm envolvimento comunitário, que têm razão para viver, se sentem fortalecidas. Então, isso e buscar apoio, às vezes até profissional, isso dá uma sustentação e é como se fosse assim, dar novamente passo a passo. E no início, às vezes, até parece que vai fraquejar, mas a gente vai se fortalecendo, porque a gente tem convicção e o mais importante, quando a gente faz as escolhas, a espiritualidade também está ao nosso lado, como sempre está. Ela nunca nos desampara. A questão é nós podermos silenciar, parar para escutar, sair do fora da casinha e vir para dentro da casinha, poder se concentrar e se conectar e pedir ajuda. Ter essa humildade de pedir ajuda, porque a ajuda vem. A ajuda vem por orientação espiritual, por intuição, por inspiração, por um livro que chega às mãos, por uma ligação que a gente recebe, por alguém que às vezes a gente nem conhece, mas é a gente estar atento aos sinais que vêm e confiar e ter fé. Um dos fatores de risco principais que tem numa situação dessa, como de vulnerabilidade emocional que gera ambientes como esse, circunstâncias sociais como essa, é a questão de se sentir desamparado, de desesperançado, de ter a impulsividade de resolver logo e as coisas às vezes não se resolvem logo. E é uma das questões assim da gente aceitar às vezes circunstâncias, se resignar, dar um passo atrás, se fortalecer, pensar e vamos em frente. Quem imaginava que nós íamos estar desde março até agora nessa situação? E o que exigiu de resignação para cada um? De aceitação, de mudança de projetos, de nem concluir projetos que estavam previstos. Aquela ansiedade de ter que acontecer, mas não vai acontecer, não vai ser da forma como a gente quer. E a vida, às vezes, não é como a gente quer.
E a gente precisa se adaptar. E esse exercício de flexibilidade que a vida nos dá é um grande exercício de evolução, porque aí nos testa na nossa fé, na nossa esperança, no pensar em alternativas diferentes, desenvolvendo o nosso intelecto, a nossa capacidade cognitiva, o nosso desapego da forma como era, da forma como a gente gostava, das nossas verdades e perceber que a gente pode fazer de forma diferente e consegue fazer de forma diferente, como as próprias preces e radiações sendo feitas online agora. A palestra sendo feita online, o trabalho sendo feito online, os nossos filhos, sobrinhos estudando online. Foi uma virada muito rápida, mas nós nos adaptamos, de um jeito ou de outro nós nos adaptamos. Então, isso é um crescimento, é um desenvolvimento também. Entre outras coisas, né, como eu já falei, os laços sociais e os aspectos ambientais para essa temática de hoje, né? Porque, assim, cuidar desse ambiente, a gente primeiro falou de um ambiente interno, do que a gente alimenta esse ambiente, essa primeira casa que nos acolhe, ecologicamente, que alimento de pensamento nós damos para ela, que alimento de sentimento nós damos para ela. Nós nos intoxicamos pensando, remoendo situações do ontem, do passado, do que me disseram, do que eu disse. Um dia ainda vou conseguir devolver o que eu falei, o que eu pensei, ou ficou para trás, isso é problema daquela pessoa, eu estou tranquila, eu estou com a minha consciência tranquila, que seja feliz e vamos em frente, né? Vou ter outras oportunidades, quem sabe, de reencontrar, de esclarecer, de conhecer outras pessoas, para que eu possa me testar, me desenvolver, ter paciência e aprender mais. Mas para isso é esse ambiente, né? A forma, mas o ambiente externo, o famoso evangelho no lar. A gente perceber como é que está o cuidado com esse ambiente que nos acolhe diariamente também. Seja ele em casa, seja ele o ambiente do trabalho, seja ele depois, quando a gente conseguia trabalhar mais, o ambiente da casa espírita, o ambiente de um templo religioso, um ambiente social. Como é que nós estamos colaborando para aquele ambiente ser harmônico, acolhedor, respeitoso com todas as diversidades das pessoas que possam ter ali, de ideologia, de opinião, enfim, mas que possam conviver respeitosamente, de diversidades externas, né? Então, são fatores que são importantes a gente cuidar. Fatores internos e fatores externos que também refletem esse de dentro para fora. A forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente respeita as pessoas, como a gente acredita que cada um está na sua caminhada e respeita isso sem querer impor as nossas verdades, que a gente nem sabe se é verdade. Para nesse momento elas estão servindo para nós, talvez a pouco ali pela frente, quando a gente passar por outras situações, a gente até reveja. Então, entre esses aspectos todos que nós estamos falando, ter uma proteção de rede de apoio é fundamental. Contar com a família, seja essa família de sangue ou aqueles que a gente tem muita afinidade. É conversar, é desabafar, é perceber se a outra pessoa está precisando de ajuda, se ela anda com um olhar apático, se ela está silenciosa, se ela não está tão extrovertida como era antes. A gente ter sensibilidade para perceber como estão as outras pessoas e como nós estamos também. Um envolvimento comunitário, né? Seja da forma como for, o envolvimento social, onde a gente percebe assim que as pessoas têm uma causa, às vezes são ONGs, às vezes são grupos colaborativos, são artesanatos, enfim, ter aquela roda de diálogo, né? Então, são aspectos fundamentais que nos fazem bem, porque nós vivemos uma lei de sociedade. Nós não viemos viver sozinhos. O isolamento nos leva à doença, porque nós somos seres para viver em conjunto, em vida em sociedade, aprendendo uns com os outros, nos conhecendo uns com os outros. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental, é ter razão para viver. Inclusive, nas pesquisas sobre a questão de depressão, de suicídio,
Os índices mais baixos são as pessoas que têm aqueles que dependem dela para viver. Sejam filhos, sejam pessoas de idade, sejam aqueles que elas têm muito apreço e sabem que precisam delas, sejam outros seres, inclusive, sejam animais, sejam uma área verde que precisa cultivar e cultuar, enfim. É ter uma razão para viver e fazer sentido a sua vida, para si mesmo e para alguém. Nós estamos vivendo, então, um momento que nos convida a perceber tudo aquilo que precisamos trabalhar para sermos mais brando e pacíficos. E não é ser omisso, passivo. É esse momento de separar, de momento de transição, de separar o joio do trigo, intensificando cada vez mais esse momento de regeneração planetária. É sermos firmes, termos convicção, com amorosidade e caridade, mas mantermos o nosso posicionamento. Aquilo que nós estudamos, a doutrina, aquilo que nós lemos, aquilo que faz sentido para nós, é fazermos essas escolhas e não nos omitirmos. Por quê? Porque se a gente faz algo com coerência e não precisa ficar alardeando, a nossa atitude chama a atenção das pessoas. Aquilo que a gente faz com coerência para nós, no sentido bem-estar, centrado, isso emana. E isso contagia as outras pessoas também. As pessoas vão fazer escolhas também pensando nisso, fazendo escolhas mais acertadas para si. Então, o ser firme não é ser uma coisa, a questão de enérgico e gerar também essa reação, mas é com amorosidade e caridade. Porque às vezes até a pessoa pode trazer uma piadinha brincando e não se dá conta do quanto ela está carregada de preconceito, porque ela está só reproduzindo e não se dá conta que naquele reproduzir ela pode estar levando uma carga de tristeza para alguém. E aí a gente pode até intervir brincando. Mas o que tu está querendo mesmo dizer com isso? E, opa, as pessoas param para pensar. Então, às vezes, é um jeito sutil que a gente tem para fazer as pessoas pararem para pensar. Ou simplesmente a gente também fica assim, e não dar eco para as coisas. Não darmos eco para fake news, não darmos eco para desqualificação, não darmos eco para uma energia, uma emanação que não ajuda nesse momento. E não ajuda nunca, porque ela só nos contamina, nos intoxica, nos tira força, nos tira energia para tantas outras coisas construtivas que poderíamos estar fazendo. Tantas outras coisas de pensar, de inovar, de criar, de enxergar possibilidades para viver melhor, para agir melhor. Porque se a gente não fica nesse casulo, né, enclausurado ali naquela energia densa, a gente paira, se molhar sobre um horizonte e ver várias outras possibilidades que talvez a gente não percebesse antes. Que a gente pudesse conversar, numa conversa, às vezes, de trocar e perceber outros olhares, outras percepções sobre a vida, abre a nossa mente, diminui crenças e limitações que a gente julga ter, ou que a gente julga que as outras pessoas tenham. Então, a gente consegue avançar mais sem nos colocar, às vezes, tantos limites também. Esse tema é um tema contagiante, né? Porque ele nos faz olhar para o dia a dia, para o cotidiano, que às vezes quando a gente fala assim, injúrias e violência, a gente vê as cenas da televisão, a gente vê a internet, são aquelas cenas assim. Não, mas o quanto ela está presente no nosso dia a dia se a gente não observar, se a gente não cuidar a nossa fala, a nossa atitude e do contexto onde a gente está inserido. Porque não é querer mudar lá fora. Primeiramente, é a gente se conhecer e perceber aqueles pontos fortes, legais que a gente já conquistou e manter, ou aqueles que são muito ainda vulneráveis, frágeis, que a gente precisa dar uma repaginada. Opa, isso aqui eu acho que já não combina mais comigo. Vamos dar um upgrade aí, né? Vamos tentar apostar e ser perseverantes e ter novos hábitos. Pensamentos novos, ações novas com perseverança se tornam hábitos, e isso muda a nossa psicosfera. Essa psicosfera que é alimentada pelo nosso pensamento, pela nossa atitude. Então, tenhamos psicosferas elevadas, colaborativas, aonde nós estivermos. Esse é o convite da fala de hoje.
vou convidá-las também, então, para fazer uma breve prece de encerramento. Agradecemos, Pai, a oportunidade dada a cada um de nós por sermos inspirados por esse tema de hoje, convidando a cada um de nós, aonde estivermos, o horário que for para assistir, essa reflexão de amarmos a nós mesmos como a todos os outros seres que estiverem junto a nós, respeitando, compreendendo que cada um tem a sua caminhada evolutiva, orando, vigiando e fazendo o que estiver à nossa volta da melhor forma possível, de uma forma acolhedora e amável, dia a dia, instante a instante, lembrando sempre do amparo da espiritualidade maior. Fiquemos em paz com Jesus em nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marta, pela excelente reflexão. Te agradecemos em nome de toda a Cefac e de todos os amigos que estiveram conosco. E agora nós deixaremos uma mensagem sobre agressividade do José Carlos de Luca. Para quem quiser permanecer, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marta. Boa noite. Obrigada. Dia de libertar-se da agressividade. Um assunto que merece toda a nossa atenção se refere aos instantes em que somos dominados pela ira, pela irritação e pela agressividade. Por muito pouco enfurecemos, encolerizamos. Acho que todos passamos por esses momentos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos instantes de perda do controle emocional. São nessas ocasiões que praticamos atos dos quais amanhã vamos nos arrepender. Outro dia me vi numa situação dessas. Alguém falou algo que me desagradou. Perdi o controle e respondi à pessoa coisas que não devia. Tornei-me agressivo na forma de me expressar. Minha conduta em nada contribuiu para a solução do problema. Ao contrário, só o agravou. A ira é um perigoso veneno que vai nos corroendo por dentro e minando o relacionamento social. Afinal, ninguém gosta de uma pessoa com frequentes ataques de cólera. A ira tem origem nos instintos primários que predominam em nossa natureza animal. Acredito que temos um zoológico interior. Contudo, ninguém será feliz se não dominar seus instintos. Muitas vezes, a ira se manifesta porque não aceitamos que os outros sejam diferentes de nós, tenham outras visões de vida. Somos impacientes com o próximo, porque achamos que ele não enxerga as coisas da mesma forma que nós. Ignoramos que ele tem um outro ritmo de vida. Devemos considerar que as pessoas têm um compasso diferente, têm outras preferências, outros enfoques da vida. Se não tivermos esse entendimento, tenderemos a exigir que os outros se comportem do nosso jeito. Pensem com a nossa cabeça. Como então sair desse quadro? Joana de Ângeles pondera: tem cuidado com as tuas reações emocionais. Vigia as nascentes do coração
de onde nascem o bem e o mal proceder. Disciplina os teus impulsos e direciona bem os teus sentimentos, a fim de que não venhas a tornar-te iracundo, gerando dificuldades no meio em que vives. Concede aos demais o direito de serem conforme o conseguem, e não de acordo com as tuas imposições, nem sempre corretas. Devemos nos autoconhecer para saber quem somos, porque reagimos com agressão às menores contrariedades, identificando assim as causas do nosso desajuste interior. Um poderoso medicamento contra a irritação é aceitar as pessoas e as coisas como elas são, deixar cada um ser o que é e o que pode ser. Cada um está no seu ritmo, no seu mundo, cada um é o seu próprio universo. Quando aceito esse conceito espiritualista, porque é centrado na ideia do espírito como ser individual, vou me libertando do condicionamento de querer impor aos outros as minhas verdades. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, mas quando quero impor ao outro as minhas verdades, estou violentando consciências, podendo sofrer a reação emocional das pessoas que não aceitarão o meu modo de ver a vida.